Tudo bem com vocês? Chegamos no nosso terceiro final de semana do Barra Juntos, uma série que nós estamos fazendo na Igreja Batista na Barra Funda nesse tempo de distanciamento social. É isso mesmo. Hoje eu quero indicar para vocês uma roda de oração para que vocês possam agradecer a Deus e também apresentar a Deus os pedidos de oração. A nossa sugestão para a música de hoje é a música que se chama Espírito Santo, da cantora Fernanda Brum, e para a palavra de hoje eu vou trazer muito rapidamente a história de Sansão registrada no livro de Juízes, a partir do capítulo 13. O período de Juízes, ele é aquele período que é antes do povo de Israel ter um rei. E esse é um período marcado por um ciclo de desobediência por parte do povo, então vem o sofrimento. O povo clama a Deus por socorro e Deus vem livrar o povo por meio de um juiz ou de uma juíza. Para a nossa história de hoje, o juiz é Sansão. O povo de Israel estava sofrendo há 40 anos e pelo governo de Sansão o povo teve paz durante 20 anos. Sansão vem de uma família em que a mãe era estéril, então Deus fez com que a mãe de Sansão engravidasse dele e pediu que Sansão fosse um nazireu, um menino separado, consagrado a Deus. Isso significava que ele tinha algumas restrições, como por exemplo não cortar cabelo, a alimentação dele era uma alimentação mais restrita. E Sansão ele se relaciona com 3 mulheres na história relatada. E Sansão tem força. A força de Sansão se concentra no seu cabelo. Por causa dessa força, Sansão consegue enfrentar um leão, 30 homens, 1000 homens, e ele faz isso sozinho. Ele arrebenta cordas quando amarram ele. E no final da vida de Sansão, na beira da morte, Sansão é envergonhado. Ele é enfraquecido, envergonhado, humilhado. Então, pela última vez, ele ora a Deus e ele derruba o salão onde ele estava sendo humilhado e diz a história que Sansão matou mais na sua morte do que enquanto ele viveu. Para essa história, eu quero fazer 3 observações. A primeira observação é sobre o estilo de vida. Deus pede que Sansão e que os pais de Sansão o ajude a viver um estilo de vida diferente, separado, consagrado. Um estilo de vida que é não ser dominado por outras coisas que não é Deus, por drogas que não é Deus. Então, esse estilo de vida é um estilo de vida totalmente dependente de Deus. E eu peço para você hoje que você viva um estilo de vida que você dependa exclusivamente de Deus. Viva sob o domínio de Deus apenas. Um estilo de vida que é mais consciente da soberania de Deus sobre a sua vida, sobre o universo. Um estilo de vida mais consciente do amor ao próximo. Essa é a primeira observação. A segunda observação é sobre a fraqueza. No caso de Sansão, Sansão se relaciona com 3 mulheres e a história mostra a fraqueza de Sansão ao ser enganado por pessoas que estavam usando as mulheres com quem ele se relacionou. Sobre isso eu quero pedir que você identifique qual é a sua fraqueza ou as suas fraquezas. Todos nós temos as fraquezas. É necessário identificar as fraquezas da nossa vida, então orar a Deus, fale com Deus sobre as fraquezas. E aí as fraquezas não mais poderão te envergonhar ou te culpar. Essa é a segunda observação. A terceira observação é sobre a força. Sansão ficava forte e humilhava pessoas, mas no final da sua vida Sansão ficou fraco e foi envergonhado pelos inimigos. Sansão tinha uma força que era sobrenatural, ou seja, uma força que não era dele, mas alguém fazia com que ele ficasse forte. E eu quero pedir que você seja forte. Você precisa ser forte para enfrentar todos os coronas que a vida apresenta a você. E você precisa ser forte não de uma força que depende de você ou depende das suas capacidades. Mas então, que força é essa? E qual é a fonte dessa força? E o desafio para hoje é que você leia 4 versículos no livro de Juízes.
capítulo 13, versículo 25, capítulo 4, versículo 6 e 19, e depois o capítulo 15, o versículo 4. E você vai aprender qual é essa força e a fonte dessa força que estava com Sansão e que precisa estar com você nessa época que nós estamos vivendo. Que essa seja a sua força, que essa seja a fonte da sua força e que a força esteja com você. Tchau!